Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os ramos limpos que estão presos à videira verdadeira. Os que se mantêm unidos a mim e eu a eles são como os ramos que dão muitos frutos. Mas o que se separa de mim não poderá fazer nada. O que se mantém unido a mim e obedece tudo o que ensinei, receberá do Pai Melquisedec tudo o que pedir em meu nome. E os que foram ensinados por Cristo Lisbeth são justos e sabem pedir. Amém, aleluia. Também uma cordial saudação a todo o que me escuta pela primeira vez. Te exorto a não deixar de escutar minhas palavras, porque eu sou tua salvação. Falo palavras que nunca escutou sobre Deus Pai e Cristo, e é porque, mediante a loucura da pregação, Deus viu por bem salvar aos que creem nesta mensagem, que soa como algo estranho. Mas apesar de que possa soar estranho, não é tão estranho para te fazer pensar que é uma mensagem má ou negativa? Pelo contrário, se trata de uma mensagem muito boa e positiva, que traga a corrupção e a mortalidade, que te leva a morrer fisicamente. Se você rechaça uma mensagem tão poderosa como a que eu ensino, então está demonstrando que você gosta de viver nas trevas de tua mente carnal, onde existe a morte, e quer morrer, e não se importa que seus entes queridos também morram. Mas se você ama o que eu te ensino e o coloca em prática, pode estar seguro que seu corpo se curará de toda enfermidade e não verá a corrupção, nem chegará a uma tumba jamais. Somos um Deus zeloso, e para que você possa receber todas as bênçãos que eu te ofereço, não pode cultuar aos deuses dessas nações? E estou me referindo aos homens terrenais, às estátuas, tudo o que não for o único Deus vivo, Melquisedec Lisbeth. Não se incline diante dos deuses desses povos. Inclinar-se para Deus significa dobrar seus joelhos em suas sinagogas, dispor seu ouvido. Nem os sirva de nenhuma maneira, nem imite suas práticas malvadas. Sirva somente ao Senhor teu Deus, Melquisedec Lisbeth. Se fizer isso, eu te abençoarei com alimento e água espiritual, e te protegerei de enfermidades, te darei uma vida longa e plena. Prove-me para ver se o que te digo é verdade. Amém? Aleluia. No tema de hoje, o poder da palavra de Deus, vou mostrar a importância de não menosprezar minha palavra. Escute-a bem e fique preso a mim. Não deixe que nada te influencie a não crer em minha mensagem, porque o que esse quer é te desviar do caminho, que vai rumo à vida eterna. Porque os ignorantes se desviam e se apartam de mim até a morte. Os nécios são destruídos por sua despreocupação. No entanto, todos os que me escutam viverão em paz, tranquilos e sem temor do mal. Para vocês que me respeitam, a justiça brilhará como o sol e lhes trará minha salvação. Então vocês saltarão de alegria, como saltam os bezerros quando saem do estábulo. Já tenho preparado esse dia, e vocês esmagarão os malvados, como esmagam o pó que pisam. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e juro que assim será. Essa profecia disse Malaquias, e hoje isso se cumpre em minha manifestação, onde estou cumprindo tudo o que disse e tudo o que prometi aos que creem em mim e no Pai que me enviou. Isso é tão certo que meus santos anjos já esmagaram os malvados, e estou falando de todos os malvados pensamentos que se levantam na mente. Porque nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominam esse mundo de trevas, contra forças espirituais malignas nas regiões celestiais. E as regiões celestiais estão em tua mente. É aí que se levantam dardos de fogo do diabo. Por isso é importante tomar o escudo da fé de Cristo Lisbeth,
para poder vencer todo pensamento que se levante em tua mente para tentar te destruir. Com minha palavra, que é o amor eterno de Deus, é que vocês vencerão a esse inimigo e adversário? Assim é que eu venci a Satanás. Veja como diz na carta aos Romanos 16, do 19 ao 20. Todos sabem que vocês obedecem a Deus e isso me faz muito feliz. Quero que demonstrem sua inteligência, fazendo o bem e não o mal. Assim logo o Deus de paz vencerá Satanás e o colocará debaixo do domínio de vocês. Em outra versão diz, logo o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. O colocará debaixo do domínio de vocês significa que terão poder sobre ele, já que vocês têm a sabedoria e a inteligência que ele não tem, e com o amor que eu lhes ensinei através do Evangelho eterno, estão amando esse inimigo. Essa é a única maneira de vencer no mundo espiritual de Deus. Por isso o amor de Cristo é tão grande. Se eu habito no coração de vocês à medida que confiam em mim, estabelecerão raízes profundas no amor de Deus, e elas os manterão fortes. Espero que possam compreender como corresponde a todo o povo de Deus, quão largo, quão extenso, quão alto e quão profundo é nosso amor. É meu desejo que experimentem o amor de Cristo Lisbeth, mesmo quando é grande demais para compreendê-lo completamente. Mas quando compreendam o amor de Deus através de mim, então serão completos com toda a plenitude da vida e o poder que provém de Deus. Amém. A única maneira de vencer a Satanás é fazendo o bem e não o mal. No tema anterior falei sobre o juízo de Deus sobre a terra, e é importante entender que a terra que Deus julga é na mente dos homens. E até que as mentes dos homens não sejam limpas com minha palavra, continuarão os furacões, os tornados, os terremotos, todos os desastres naturais e os crimes não cessarão para esse mundo de trevas. Claro, porque essa destruição vem pela maldade que existe nos homens. O destruidor e traidor está em tua mente, e minha palavra te adverte e te ajuda para que não permita que o adversário se levante para tirar a semente que eu semeei em você. Por isso lemos no tema anterior o que diz em Marcos 4,15. As sementes que caíram no caminho representam os que escutam as boas notícias, mas logo vem Satanás e faz com que esqueçam do que ouviram. Satanás sempre vem depois que cai a semente, porque o que ele quer é demonstrar a Deus quão rápido o ser humano o nega quando vem à luz a este homem. Você acha que Satanás está provando a todas as pessoas? Não. Primeiro de tudo, não tem sentido provar a alguém que nunca escutou minha palavra de boas notícias, que é a vida para o ser humano. E segundo, Deus não vai enviar a Satanás para provar as pessoas que não têm como se defender. É depois de ter escutado minha palavra, quando saberemos se permitiu que Satanás entre para tirar a semente que eu semeei e te fazer duvidar de minha palavra. Deixá-lo entrar é dar atenção, mas se você vive como eu te ensino, ele não poderá entrar e para Deus, entrar na casa significa dar atenção às suas palavras. E o que é ensinado por mim, o Espírito de Deus faz como eu. Veja como diz sobre mim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do 9 ao 10. Como diz a Bíblia, para aqueles que o amam, Deus preparou coisas que ninguém jamais pôde ver, escutar ou imaginar. Isso é o que vê e escuta hoje através de mim. Deus nos deu a conhecer tudo isto por meio de seu Espírito, porque o Espírito de Deus examina tudo, até os segredos mais profundos de Deus. O Espírito de Deus é sua palavra, a que sempre esteve com o Pai, se fez carne e veio viver entre vocês, para ajudá-los para que possam receber as promessas de Deus. E hoje é esse dia que Deus determinou para você. Não menospreze esse tempo tão importante em sua vida. Veja como diz em Hebreus 4, do 8 ao 13. Se Josué tivesse conseguido que os israelitas realmente descansassem em paz e tranquilidade, Deus não teria falado de outra oportunidade, que é hoje? Mas ainda esperamos o dia em que nós, o povo de Deus, receberemos o descanso que Deus nos prometeu. Nesse dia, o povo de Deus, por fim, descansará de seu trabalho
assim como Deus descansou do seu. Por isso, façamos todo o possível para obedecer a Deus, para que nesse dia recebamos seu descanso. Não sigamos o exemplo dos que não creram na boa notícia. Já houveram alguns que não creram em minha mensagem de boas novas, e o juízo está sobre eles. Não queremos que caia em semelhante exemplo de desobediência? O mais importante é entender que depois de ter escutado minha mensagem, vem Satanás à tua mente e tenta te convencer a não crer em mim. Se você entende isso, então poderá vencer essa mentira e poderá começar a desfrutar dos benefícios de ser um filho de Deus, Melquisedeque Lisbeth. E tudo que pedir em justiça te dará. E quem não quer a ajuda de Deus? Todos queremos ser ajudados por Deus mesmo, os únicos que podem nos livrar da morte física. Já lemos que o Espírito de Deus examina tudo, até os segredos mais profundos de Deus. Agora vamos confirmar que a palavra de Deus é o Espírito que penetra até o mais profundo de nosso ser, nos versículos 12 e 13. Cada palavra que Deus pronuncia tem poder e tem vida. A palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra até o mais profundo de nosso ser. Ali examina nossos pensamentos e desejos e deixa claro se são bons ou maus. Nada do que Deus criou pode esconder-se dele, pois Deus pode ver tudo claramente, e ante eles seremos responsáveis de tudo o que fizemos. No tema anterior, li que viria prova para o mundo, terror, porque ao diabo resta pouco tempo. Todo o que escutou minha palavra será tentado a que não me escute e siga morrendo. Mas se me dá atenção, o vencerá, que é igual a vencer a morte física. Lembre-se que diz em Hebreus 2,14, que o diabo é quem tinha o império da morte. Mas se diz tinha, no tempo passado, é porque só ao vencê-lo com minha fé, é que pode-se dizer que tinha o império da morte? Meus santos anjos são os que venceram, e só com o amor? Você não pode resistir ao diabo com forças humanas, porque não vai vencer. Quando te apresentar uma prova, use o amor. Não tente ser valente com forças humanas, nem com palavras que eu não ensino. Veja como diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. É verdade que vivemos neste mundo, mas não atuamos como todo o mundo, nem lutamos com as armas deste mundo. Ao contrário, usamos o poder de Deus para destruir as forças do mal, as acusações e o orgulho dos que querem impedir que todos conheçam a Deus. Com esse poder fazemos que os pecadores mudem sua maneira de pensar e obedeçam a Cristo. E também veja como diz o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Então o anjo me explicou, Deus está mandando uma mensagem a Zorobabel, e é a seguinte: Zorobabel, não faz falta que sejas poderoso, nem necessitas de um grande exército. Necessitas unicamente do meu espírito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e te asseguro que assim é. Isso se aplica ao que confia em minha palavra, para tudo em sua vida. Não para os que usam suas forças humanas para defender a Deus ou para defender-se a si mesmo. Se pensa que ser um imortal em meu reino é fazer coisas que não convém e não vêm por parte de Deus, pensando que vamos cuidar de você, não importa o que fizer, então está tentando a Deus, como faz Satanás, e não colocará à prova o Senhor teu Deus? Estou falando com os que dizem estar em meu reino, mas suas ações demonstram o contrário. Como sempre disse, não se enganem, e tampouco tentem se defender com armamentos carnais. Usem a sabedoria que eu os ensino. Deus não pode ser burlado. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. E como disse na quarta passada, tudo o que você semeia neste ano, verá a colheita com prontidão. Portanto, procure semear bem. Nada escapa de Deus. Os únicos que podem nos provar são aqueles jafeitas que necessitam ver para crer, e lhes é permitido para que se unam a este povo poderoso. Mas depois de se unir a mim, já não podem pôr Deus à prova, lhes cabe viver por fé. Escute bem os detalhes, para que possa viver corretamente agradando a Deus e possa desfrutar do poder do meu Espírito. Minha palavra é poder de Deus.
Não me envergonho do Evangelho eterno, porque é poder de Deus, para a salvação a todo aquele que crê. Estamos nos últimos tempos, onde o que Deus prometeu se cumpre através de minha palavra, e a prova vem depois de ter escutado minha palavra, como diz na 1 de Pedro 1, do 3 ao 7. Louvado seja Deus, esposo de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para que tenhamos uma esperança viva. Mediante minha ressurreição dentre os mortos como sua mãe espiritual, é que vocês nasceram de novo e agora têm esperança de vida. E recebamos uma herança indestrutível, incontaminável e que não pode murchar. Tal herança está reservada no céu para vós, em minha mente, que é o céu onde habita Deus. Escutando minha palavra, recebem a herança que esteve reservada para todo o que crê, os quais o poder de Deus protege mediante a fé, até que chegue a salvação, que se revelará nos últimos tempos. Isso é para vós motivo de grande alegria, apesar de que até agora, por um tempo, tiveram que sofrer diversas provas. O ouro, mesmo que perecível, se refina no fogo. Assim também a fé de vocês, que vale muito mais que o ouro, ao ser refinada, pelas provas demonstrará que é digna de aprovação, glória e honra, quando Cristo se revele. Estamos nos últimos tempos, onde Cristo se revelou para salvar a todo o que crê nela. Cristo Lisbeth te ensina que não necessita usar forças humanas. Só com minha palavra, que é o Espírito, terá vida, e ninguém te fará dano jamais. Mas não pode usar armas carnais, porque nunca poderá vencer assim. Sempre pense em vestir-me de linho fino primeiramente. Isso é bem importante. A promessa do Espírito Santo é dar-te a conhecer todos os mistérios de Deus e quão profundo é seu amor eterno. Esse amor eterno de Deus, em enviar-me, é para que aprenda a vencer o que te leva à morte. E o que eu quero é que você vença o adversário, porque ele é mentiroso e homicida. Bom, veja o que diz o profeta Isaías, no capítulo 21, versículo 2. O que Deus me mostrou é algo terrível. O traidor e o destruidor cumprem sua tarefa. Mas tem que crer em mim e em minha palavra, porque senão vai me trair e eu não quero que se dê mal. O Espírito Santo que Deus prometeu dar aos homens já está aqui, para limpar a terra, que é a mente dos homens. Eu estou aqui para dar vida a todos os que estão mortos. E quando falo de mortos, estou me referindo a todos os que não têm o Espírito de Deus, para poder viver eternamente. Deus é quem dá seu Espírito aos homens, e não vai antes de nascer no ventre de sua mãe biológica? Tampouco o dá desde que é gerado por vontade de seus pais biológicos? Se nasceu de novo através de minha palavra, então quer dizer que morreu no Senhor? E bem-aventurados os que de agora em diante morrem unidos ao Senhor Jesus Cristo? E o Espírito de Deus diz, assim é, porque eles descansarão de todos os seus sofrimentos e dificuldades, pois Deus os premiará por todo o bem que fizeram. Há uma grande diferença entre morrer unido ao Senhor e sem o Senhor. A morte unido ao Senhor é a morte que eu efetuo em ti, para que não morra mais, mas sem mim não pode deter a morte física, e teu corpo seguirá rumo à corrupção, à tumba. O que dá essa vida é a palavra que sai por minha boca. Quando Cristo lhes dizia, eu sou o pão verdadeiro, que desceu do céu, o que comer desse pão não morrerá, mas viverá para sempre. Alguns de seus discípulos foram surpreendidos, e veja o que dizem os discípulos. E é algo que, mais uma vez, acontece hoje em minha manifestação como Cristo. Em João 6, do 60 ao 67. Muitos de seus discípulos diziam, isto é muito difícil de entender. Como pode alguém aceitar? Cristo estava consciente de que seus discípulos se queixavam, assim lhes disse, acaso isso os ofende? Que pensarão então se virem o Filho do Homem subir ao céu outra vez? Só o Espírito dá vida eterna. Os esforços humanos para nada se aproveitam. As palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida. Mas alguns de vocês não creem em mim.
pois Cristo sabia desde o princípio quais eram os que não criam e também quem atrairia. Então lhes disse: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai me entregue. A partir desse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dela e a abandonaram. Então Cristo, olhando aos 12, lhes perguntou: Vocês também vão embora? Eu sei que minha palavra é dura para os que não querem deixar sua passada maneira de viver, e por isso muitos dos seus discípulos se apartaram dela naquele tempo, e também neste tempo se apartaram de mim. Mas lhes digo que só através de mim vão conhecer toda a verdade de Deus que te faz livre. Os que não creem em Deus e só se preocupam com o que acontece neste mundo não podem receber o Espírito, porque não a veem nem a conhecem. Mas vocês sim me conhecem, porque estou com vocês e sempre estarei entre vocês. Se meus mandamentos estão escritos em suas mentes, então eu sempre estou com vocês dia e noite. Não tem que me ver para saber que vivo e estou com vocês. Veja como diz em João 16:13. Quando vier o Espírito Santo, ele vos dirá o que é a verdade e vos guiará, para que sempre vivam na verdade. Ela não falará por sua própria conta, mas dirá o que tiver ouvido de Deus o Pai e vos ensinará o que está por vir. Algumas das pessoas que me escutam pensam que eu vim para condená-las. Estão como os demônios que gritavam a Cristo: Por que se intromete em coisas que são nossas, esposa de Deus? Veio para torturar-nos antes do tempo estabelecido por Deus? Esse versículo demonstra que o juízo que viria sobre os homens que não querem sair das trevas para a luz através de minha palavra não era com o Cristo de 2000 anos atrás, mas hoje em minha manifestação como Cristo Lisbeth. E não pode me evitar, porque eu fui eleita para trazer as boas novas para salvar ao mundo. Veja como diz em Lucas 4, do 18 ao 19. O Espírito de Deus está sobre mim, porque me escolheu e me enviou para dar boas novas aos pobres, para anunciar liberdade aos prisioneiros, para devolver a vista aos cegos, para resgatar aos que são maltratados e para anunciar a todos que este é o tempo que Deus escolheu para dar-nos salvação. Estamos em tempos muito fortes para a humanidade e Deus já está na terra para salvar a todos os que querem viver uma vida santa. Já se acabou a brincadeira que tem os homens com Deus e com seu Cristo? Ninguém nos conhece, ao menos que tenham recebido o nosso Espírito, através de minha palavra. Se não está preso em mim, então não tenho direito, nem a autoridade, de falar sobre Deus e sobre Cristo. Só a que venceu, está sentada à destra de Deus, pode falar e salvar ao mundo com o poder de sua palavra. Há 2000 anos, Cristo não entregou o Espírito a ninguém, porque se o tivesse entregado, não teriam morrido. Mas o Cristo que está presente hoje, sim está dando esse mesmo Espírito que Deus prometeu. E o Espírito é algo que se vê e se ouve com olhos e ouvidos espirituais. É depois que Cristo se senta à direita do Pai, que recebe o Espírito Santo e o entrega aos demais. As promessas não se cumpriram há 2000 anos, mas agora na consumação dos séculos, já que o Espírito Santo é um ensinamento sobre a verdade de Deus que sai pela boca de Cristo. Algo que não aconteceu naquele tempo. Hoje, todos os que escutam bem os detalhes e são fazedores de minha lei não têm luta, mas há paz em suas mentes. Agora mesmo, está escutando a voz de Deus e te peço que, por favor, não endureça seu coração. Deus está te dando uma oportunidade de começar de novo e viver uma vida limpa e agradável. E se estou dizendo que não endureça seu coração ao escutar a voz de Deus através de mim, é porque não ia falar desde o céu, mais além das nuvens, nem ia ser uma entidade mística, porque desse modo quem não creria? Todos creriam e não teria sentido dizer: se escutas hoje a voz de Deus, não endureçais vossos corações, como diz em Hebreus 4:7. É importante que não tomem minhas palavras levianamente. Vêm coisas fortes para o mundo e quero te ajudar, para que se dê bem sempre. Lembre-se que quando os profetas falavam, muitos se burlavam deles e não acreditavam, mas sempre se manifestava o que eles diziam.
e viam o poder de Deus quando menos esperavam. Os amamos eternamente e nos vemos em breve.